Olá, gente, tudo bom? Hoje a gente vai resolver os exercícios que eu deixei na aula passada, tá? E falar um pouco como a gente determina se a substância virou para a direita ou virou para a esquerda. Eu vou deixar para um próximo vídeo, tá? Então, vamos só resolver exercícios hoje. Espero que você tenha resolvido esses exercícios antes, certo? E hoje você vai tirar só as dúvidas ou as principais dúvidas, tá? Então, o primeiro exercício que eu passei diz o seguinte: para que a estrutura abaixo indique um composto que tem atividade ótica, devemos substituir os grupos R e R' por. Aí preste atenção que ele tem aqui esse elemento aqui. Marcela, porque só esse carbono pode ter isomeria ótica, ou pode ser quiral, lembra? Carbono assimétrico. Porque para ser um carbono assimétrico ou quiral e fazer com que essa molécula tenha isomeria ótica, o carbono tem que ter 4 ligações diferentes, certo? 4 grupos diferentes. Então, se eu olhar para esse carbono aqui, ele tem uma ligação dupla. Então, primeiro que ele não vai ter 4 ligações diferentes, 4 grupos diferentes, porque aqui ele já vai ter uma ligação dupla. E já é uma dica, tem ligação dupla ou tripla, aquele carbono já não pode ter, já não pode ser um carbono quiral. Na outra ponta, a gente tem o CH3. Então, quer dizer que esse C está ligado a 3 carbonos. Então, 3 grupos iguais. Então, já não pode ser. Então, o único que pode, dependendo dos grupos que eu colocar aqui, ser quiral, carbono quiral, é esse do meio. Então, ó, dica. Como é que ele não... Vamos fazer uma pergunta inversa. Como é que ele não pode ser quiral? É quando o R ou o R' for igual ou a essa estrutura daqui, porque aí eu vou ter 2 grupos iguais, ou igual a esse grupo aqui, que é o metil, tá? Então, R e R' não pode ser o grupo metil. Por quê? Porque se for grupo metil, ele vai ser igual a esse aqui. Então, eu já posso eliminar todas as afirmativas, deixando só uma, tá? Então, se você soubesse pelo menos a ideia do que é ter uma isomeria óptica, que é ter um carbono quiral ou um carbono assimétrico, onde esse carbono vai ter 4 grupos diferentes. Ele vai estar ligado a 4 grupos diferentes. Se um dos grupos é metil, os outros grupos não podem mais ser metil, certo? Então, ó, letra A tem metil, letra D tem metil, letra E tem metil. Então, não pode ser nem A, nem C, nem D, nem E. Só pode ser a letra B. Como é que ficaria, então? Ficaria o etil e o propil. Ó, aqui eu tenho o metil, como tá aqui. Aqui eu tenho um grupo C-OH, que é diferente. E aqui eu tenho um grupo etil, ou seja, 2 carbonos. E aqui eu tenho um grupo propil, 3 carbonos. Então, aqui eu tenho um grupo de 1 carbono, um grupo de 2 carbonos e um grupo de 3 carbonos. São 3 grupos diferentes, metil, etil e propil. Mais esse grupo aqui, que é o C-OH, que é diferente também dos outros 3. Certo? Então, esse carbono do meio é um carbono quiral, fazendo com que a molécula fique opticamente ativa, né? Torne essa molécula ter isomeria óptica, né? Segunda questão diz o seguinte: o número de aminas primárias de fórmula C4H11N opticamente ativas é igual a. Então, veja, ele quer aminas primárias. O que é que significa? Lembra, aminas primárias é quando um hidrogênio da amônia, lembra que a amina vem da amônia. A amônia é NH3.
Então, quer dizer que o N tem 3 carbonos. Então, toda vez que eu tiver o NH2 ligado a uma cadeia carbônica, é uma amina primária. Quer dizer que só um hidrogênio foi substituído por uma cadeia carbônica. Então, vamos organizar aqui. Quais são as possíveis, primeiro, quais são as possíveis aminas primárias que a gente pode ter? Então, a gente pode ter essa aqui, veja, ó, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, 11 hidrogênios e 1 nitrogênio. Esse é o primeiro. Esse é o segundo. 1, 2, 3, com a ramificação para baixo, ou para cima, tanto faz, com a ramificação. Eu posso ter aqui um carbono ligado aos outros radicais. E eu posso ter essa configuração aqui, onde o N está ligado no segundo carbono. Marcela, então quer dizer que eu poderia ter ele aqui ou aqui? Não, por quê? Lembra? Se ele está aqui, eu vou começar mais próximo da ramificação. Então, 1, 2, 3, 4. Se eu coloco o N2 aqui, é a mesma coisa, porque agora eu vou começar a contar daqui. 1, 2, 3, 4. Então, colocando o N nesse carbono ou nesse, a gente vai ter a mesma nomenclatura, o mesmo composto, certo? Então, eu tenho 4 possibilidades, né? Ou seja, 4 isômeros, lembra disso? São 4 isômeros. E onde eu vou ter um isômero, eu já contei quantos, né? Mas eu vou ter um isômero óptico e o resto vai ser isômero estrutural, tá? Vai ser isômero de cadeia, porque todos vão ter aqui a mesma função, tá? Mas aí eu vou ter isômero de cadeia, vou ter isômero de posição, certo? Onde a posição aqui vai ter diferença, tá? Mas não vai ser isômero óptico. Então, ó, procurar os carbonos quirais para poder ser isômero óptico. Esse carbono não pode porque tem 3 grupos de hidrogênios, são iguais. Esse não pode, que tem 2. Esse não pode, que tem 2. E esse que não pode ter 2. Então, esse carbono, essa estrutura não pode ter isomeria óptica. A de baixo. Esse não pode, que tem 3 carbonos iguais. O do meio seria bem uma tentação, mas ele não pode. Por quê? Porque ele tem duas estruturas iguais. Quais são, Marcela? CH3 e CH3. Ou seja, 2 grupos iguais, tá? Então, esse também não pode. Vamos para esse daqui de cima. Esse aqui tem 3 grupos iguais, ó. NH3, ou CH3, CH3, CH3. 3 grupos iguais. Não pode. Lembra que tem que ter 4 grupos diferentes. E esse de baixo é o que apresenta a isomeria óptica, onde, ó, esse carbono aqui do meio, ele tem 4 grupos diferentes. Vamos contar. Ele tem um metil, ele tem um NH2, ele tem o hidrogênio, que está ligado a ele, e ele tem o grupo etil, que está ligado a ele. Então, eu tenho 4 grupos diferentes. Então, eu só tenho uma molécula, tá, com isomeria. Mas a pergunta dele é o seguinte: o número de aminas primárias opticamente ativas. Então, eu só tenho uma molécula opticamente ativa, certo? Ou seja, eu tenho só uma molécula que apresenta carbono quiral. Beleza? A resposta era 1. Exercício 3. Quantos isômeros opticamente ativos podem existir correspondendo à fórmula abaixo, tá? Então, primeiro a gente tem que olhar carbono por carbono, porque o número de isômeros opticamente ativos, a gente lembra que é 2 elevado a N. N é o número de carbonos quirais. Então, primeiro eu tenho que saber quantos carbonos quirais eu tenho, para saber quantos isômeros eu tenho ativos. Então, ó, esse primeiro carbono aqui, que está indicado com a setinha, ele tem uma dupla ligação. Então, ele já não pode ser um carbono quiral. Esse segundo pode ser um carbono quiral, porque ele tem 4 grupos diferentes. Vamos contar, ó. 1 grupo, 2, 3 e esse grupo todinho aqui, 4, perdão.
O segundo também é um carbono quiral. Ó, 1, 2, 3 e aqui tudo 4. 4 carbonos quirais, certo? E o último não pode ser um carbono quiral porque ele não tem 4 ligações diferentes, pressupondo que aqui é uma dupla, né? Pressupondo não, é uma dupla. Então, tendo dupla ou tripla, já não pode ser carbono quiral. Beleza? Então, a gente tem 2 carbonos quirais ou carbonos assimétricos. Então, a gente só joga na fórmula. Então, ó, qual é a fórmula? Ui, foi mal. 2 elevado a N. N é o número de carbonos assimétricos. A gente viu que são 2 carbonos assimétricos. Então, 2 elevado a 2 dá 4. Então, quantos isômeros opticamente ativos a gente tem? 4 isômeros. Sendo 2 isômeros que vão desviar a luz para a direita e 2 isômeros que vão desviar a luz para a esquerda. Combinado assim? Beleza? Então, espero ter ajudado. Então, até a próxima aula, tá? Segunda-feira. Beijos.